Muito bem, o programa Questão de Ordem está de volta com o terceiro e último bloco, falando sobre o projeto de lei sobre o lixo eleitoral. Recebendo aqui os autores do projeto, o vereador e presidente da Câmara Edinho Guedes e também o vereador Edgar Sasaki. Bom, nós falamos sobre campanhas que, na verdade, geram a questão do lixo todo. Fala um pouquinho como é que é feita a campanha, o que envolve uma campanha, quanto custa hoje para se fazer uma campanha? A campanha, com a própria fala, a campanha vem de campanha de guerra, né? É uma batalha realmente, tem que ter toda uma estratégia, né? Você tem 90 dias e conforme as regras eleitorais, saber as ferramentas que podem ser utilizadas, né? E daí vai do perfil de cada candidato, né? Tem um candidato que opta por fazer uma coisa de mais divulgação e tal, e outros candidatos que optam por fazer o contato mais corpo a corpo. Eu, falando por mim, eu sempre priorizo as reuniões, né? A gente não consegue, muitas vezes, fazer a visita individual, que eu também realizo durante a campanha na casa das pessoas, mas eu faço mais reuniões. Então, a comunidade que quer me escutar, quer decidir o voto e tal, está investigando, reúne 2, 3 casas, eu vou lá, converso, explico, tiro as dúvidas e daí de repente essa pessoa gosta, daí indica para outra vizinha. Então é um processo que vai se construindo ao longo desses 90 dias. Mas é algo que de qualquer forma é oneroso. Você, dependendo das ferramentas que tem disponíveis, por exemplo, na última eleição tinha placas e ferramentas de comunicação, isso gera custo, isso gera realmente um gasto que poderia ser diminuído se o tempo fosse menor, e agora com essa proibição isso fica melhor, porque não tendo para todo mundo, ok, mas se tiver e você não usar, obviamente você está em desvantagem com quem está usando, então a gente acaba sendo meio que obrigado a fazer a utilização das ferramentas dentro da lei de forma correta. Eu penso que a campanha é um momento assim da eleição sagrado, assim, porque é um momento em que as pessoas se abrem para pensar política, para discutir política, e eu penso que assim esse processo deveria continuar, porque infelizmente eu ainda percebo, eu vou nas escolas ainda falar sobre eleição, sobre conscientização política e tal, a falta do cidadão fazer o seu dever de casa, né? Todo cidadão tem o direito e também tem o dever. E o dever dele é se manter informado. E hoje, né, talvez há 15 anos atrás fosse mais difícil, mas hoje com a internet, com o Facebook, com o site, é muito fácil pesquisar a vida das pessoas, não só de quem está no exercício do cargo público, aqui pelo menos os 13 vereadores, se alguém for querer escolher entre os 13, tem uma gama gigantesca de informações disponíveis, não só na TV Câmara, tudo isso que está gravado vai para o YouTube, as pessoas conseguem acessar depois, mas também nos jornais e tal. Então, assim, hoje, o número de instrumentos para formar a opinião do voto, ele é muito grande. Então, não justifica o voto irresponsável, o voto inconsciente. Então, eu penso que assim, a gente precisa avançar nisso, que os cidadãos comecem a assumir mais essa responsabilidade e entender que eleição, né, e democracia não é de 4 em 4 anos escolher, virar as costas e voltar para casa. É escolher e acompanhar o trabalho desse eleito. Hoje existem e-mails, hoje dá para falar com qualquer senador, deputado, é possível se fazer isso. Então, exercer essa cidadania ao longo é um dever também de todos nós, através de ONGs, através de instituições. Então, eu percebo que a gente está passando por esse processo, até só pincelando de novo na sujeira, na frente das bocas de urna, das zonas eleitorais. Essa eleição, eu encontrei vários jovens varrendo, então em mais de uma zona, jovens voluntários que eram contra isso, com vassoura e saco de lixo, varrendo a frente durante o dia todo da eleição. Até alguns até filmando e tal, para evitar que aqueles que tinham jogado fossem beneficiados. Então eles iam juntando o saco e tal. Teve até um rapper de Jacareí que fez um rap contra isso e ele terminava jogando o sortinho dele na porta da Câmara, que essa foi a parte triste, né? Mas a gente respeita a expressão artística, entendeu a intenção cultural que ele quis fazer.
Mas eu penso que a população está acordando. As passeatas de julho aí mostrou isso, o que nós não queremos. Então é importante agora mostrar o que nós queremos. Para saber o que nós queremos, é preciso investigar durante os 4 anos antes da eleição. Vereador? Então, o processo eleitoral, ele, lógico, tem todo esse trabalho de divulgação e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, existem as prestações de conta, que também a cada ano que passa, a cada eleição que passa, aliás, está sendo mais dificultoso, no caso, para fazer essa prestação de conta. É uma coisa que eu acho que já vai naturalmente selecionando as pessoas a ter mais consciência. Então, eu acho que essa questão do lixo eleitoral, que nós estamos hoje tentando coibir essa prática, eu acho que aos poucos, né, como vem sendo feitas essas prestações de conta também, eu acho que aos poucos as pessoas vão começando a se conscientizar mais, a não fazer mais essa prática, que realmente é uma prática que a gente tem que condenar. Então, eu vejo assim, dessa maneira também. Então, a prestação de conta, eu acho que é uma questão que já vai estar apertando bastante os candidatos aí. Então, o lixo eleitoral acho que talvez seja uma consequência disso também. Agora, como a gente viu aqui no início daquela reportagem, onde a maioria, todos que foram abordados pela nossa equipe de reportagem são contra e são a favor da lei dos senhores, existe por parte dessas pessoas que têm essa consciência um certo aquietamento para não falar, para não lutar juntamente, para que esse tipo de prática seja também coibido por eles? Qual é a participação, na visão dos senhores, da população consciente nesse processo de reeducação daqueles que são ainda inconscientes nesse assunto? Eu acho que essa é a responsabilidade cidadã, né, que cada um tem. As pessoas acham que para mudar o mundo ela precisa entrar para uma ONG, trabalhar num asilo, e ir para o Nordeste, salvar as pessoas que estão morrendo de fome. Tudo isso é muito importante. Quem tiver disponibilidade de fazer isso, faça, porque pessoas necessitando de ajuda existem bastante ainda, infelizmente. Mas quem não tem essa possibilidade, porque trabalha, porque tem uma vida corrida e tal, tem também a condição de praticar atos cidadãos. Então, um ato cidadão simples de ser feito é trazer o assunto política de forma informada, orientada, para dentro de casa, colocar isso na mesa do almoço, conversar com os filhos, com os familiares, aquele almoço de domingo com a família, né? Se informar, né? Ter o cuidado de se informar e colocar a informação para a discussão, para que esse assunto seja familiar, esse assunto seja cada vez mais circulado entre aqueles membros e não seja um assunto que eles vão se lembrar de 4 em 4 anos, porque é bom dizer que de 4 em 4 anos, a informação que eles vão receber numa campanha eleitoral, ela já é muito mais modelada por publicitários e tal, já é tratada igual o comercial lá da televisão. Então, a chance de o que está se mostrando pelos grandes marqueteiros não ser muito o que vai acontecer depois é muito grande, como acontece com muitos produtos. E, nossa, a gente assiste lá, então se eu usar esse carro, eu vou ser tudo isso, né? Daí o cara compra o carro e não necessariamente. Então, assim, a campanha eleitoral, ela também é uma campanha publicitária. Então, formar o convencimento antes, através da conversa tranquila, acompanhando os atos públicos, audiências públicas, assistindo a sessão de Câmara, eu acho que é uma forma cidadã que não dá tanto trabalho, você não precisa aí deixar de fazer nada do que você faz para contribuir para isso. Porque eu acho que o cidadão consciente, ele inibe e ele vai ser um multiplicador dessa nova postura. Vamos escolher políticos sérios, políticos que trabalham sério, através de um ato de seriedade meu enquanto cidadão. Vereador? Eu acho que, por exemplo, as escolas, principalmente as escolas assim, no caso, fundamental no caso, eu acho que devia trabalhar bastante essas questões políticas também. Porque hoje os jovens, né, para não falar das crianças também, eles estão muito atentos. E normalmente você educar uma criança é muito mais fácil que você tentar consertar um adulto futuramente. Nós, quer dizer, eu,
né? Praticamente peguei o final da ditadura, por exemplo, e uma coisa boa que na época existia era uma matéria chamada Educação Moral e Cívica, que mostrava um pouquinho assim na questão da cidadania, do civismo, tudo mais, que eu vejo que hoje não existe. Então você pega, por exemplo, uma criança e você pergunta quais são os símbolos nacionais, né? A criança não sabe. Mal sabe que existe um hino nacional e uma bandeira, mas existe o selo, né, e tudo mais, né? Que as coisas que foram se perdendo com o tempo. Então, mesmo essa questão da questão dos políticos também, mostrar para as crianças que existe o poder, os 3 poderes no caso, e saber diferenciar o que é o legislativo do executivo. E a população muitas vezes acha que o executivo e o legislativo é uma coisa só, e não é. Então existe, por exemplo, um projeto aqui na Câmara, que é o Vereadores Jovens, que nós temos aqui, que são poucas pessoas que participam, logicamente, né? São 13 vereadores jovens que são selecionados de várias escolas de Jacareí, que tenta se ensinar um pouco mais sobre o legislativo, do que ser um vereador. Então, eu vejo que se as escolas, a nível fundamental, por exemplo, começassem a colocar um pouquinho mais essa questão política também, tá certo? Eu acho que seria muito interessante para as crianças começarem a ser mais cidadão, no caso. Então, aí sim, antes que começaria a se formar cidadão, no caso, né? Que realmente essa questão política, realmente, eu acho que não existe muitas vezes. Certo, nós estamos com o programa Questão de Ordem, chegando aqui no final do programa, onde nós estamos falando sobre o lixo eleitoral. E eu já quero agradecer aqui a presença do vereador e presidente da Câmara, Edinho Guedes, e também do vereador Edgar Sasaki, e peço para que vocês façam agora suas considerações finais a respeito do programa. Bom, agradecer aqui a oportunidade, a audiência de vocês que estão nos acompanhando, convidá-los a sempre acompanhar a TV Câmara. A ideia é que vocês possam conhecer cada vez mais como o Poder Legislativo funciona e fazer votos aí de que esse projeto de lei, que é apenas mais uma ferramenta, possa promover essa discussão na nossa sociedade aqui de Jacareí, para convidar as pessoas a terem uma atitude de mais responsabilidade, mais critério na escolha de seus representantes e uma votação mais limpa em todos os sentidos. Então, nessa oportunidade eu gostaria de estar agradecendo novamente a nossa participação aqui na TV Câmara. E uma coisa importante que a gente tem que falar é o seguinte: ser vereador não é fácil. Nós somos muito criticados muitas vezes, que a gente só faz assim, homenagens, a gente só faz denominação de rua, mas fazer leis, criar leis não é fácil. Então a gente tem que ter uma criatividade muito grande e um conhecimento também um pouquinho amplo também. Então conversar bastante com as pessoas, da própria população mesmo, em cima disso, podemos estar montando um projeto de lei e depois estamos discutindo e aprovando. Eu acho que essa lei do lixo eleitoral, acho que a nossa parceria aí, eu e Edinho, acho que foi muito positivo nesse sentido. Tanto é que, assim, consultas que foram feitas, quer dizer, a partir do Facebook, por exemplo, as pessoas, né, consultaram bastante a nossa página e tudo mais, e elogiando bastante nossa lei, no caso. Então, eu acho que não é fácil fazer leis. E quando a gente consegue chegar a fazer uma lei como essa, eu acho que é muito gratificante para a gente, no caso. Então, eu acho que isso nos engrandece muito, né? Então, isso é muito legal. Ok, mais uma vez, obrigado, vereador Edgar Sasaki, do DEM, e o presidente da Câmara de Vereadores, Edinho Guedes, do PMDB. O programa Questão de Ordem fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.